Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Que alegria todo dia estar podendo estar aqui junto nessa comunidade que a gente criou, conversando sobre as notícias que estão saindo no mundo. As notícias, infelizmente, não muito boas, têm sido notícias aí fortes, tristes, pesadas, mas o conversar muito bom, né? Então, se a gente tem a chance de conseguir elaborar, pensar, debater, discutir isso que está acontecendo, de certa forma a gente tem, como falei outro dia, um cajado para poder atravessar essa crise. Crise se atravessa, crise não se soluciona, e tão importante a gente encontrar uma forma para atravessar essa crise. Já estava vendo aqui, logo antes de botar no ao vivo, tem aqui Suíça, pessoal de Massachusetts, pessoal da Ásia, pessoal de tudo que é lugar nos assistindo. Então, como todos os dias, o mundo inteiro, olha lá, o mundo inteiro presente aqui. Isso é tão legal, tão legal. Eu fico imaginando um satélite lá de cima pintando com uma bolinha assim os lugares que estão assistindo, e a gente vê que a gente faz uma rede mesmo assim que abraça tantos lugares e, portanto, uma capilaridade tão grande que a gente encontra nesse nosso encontro todos os dias. Queria dar boas-vindas para o Leonardo Sakamoto. Eu sei que muitas pessoas vão gostar demais dessa novidade, aquelas que não sabiam, que eu te postei ontem à noite que o Leonardo ia fazer parte dessa conversa hoje. Eu gosto demais de tudo que o Sakamoto escreve, eu compartilho muitas coisas que ele escreve nas minhas redes sociais e acho assim que ele tem uma serenidade, talvez seja a melhor palavra que eu possa encontrar, para escrever assuntos muitas vezes tão polêmicos, e ao mesmo tempo ele consegue ser sereno e firme, né? Porque muitas pessoas confundem as duas coisas, ou seja, eu vou ser sereno, então tem que dizer que eu tenho que pegar leve. Não, você pode ser sereno, mas você pode ser firme, falar o que tem que ser falado, de uma forma que a pessoa que está lendo, ela vê a sua lucidez exposta ali, porque você não escreveu com fígado, você escreveu até com um pouco do coração, porque a gente tem que ter os temperos de coração, tem que ter os temperos, todos nós temos um partido e temos uma lente pela qual vemos as coisas, mas o Sakamoto, ele tem essa capacidade de escrever que me impressiona muito. Bom dia, Leonardo, e muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, deixando muitas pessoas aqui muito contentes com a sua presença. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço bastante o convite para bater um papo com vocês na manhã desta quinta. Legal, tô vendo aqui Holanda, olha só, e todo mundo falando, pô, eu acompanho ele da Holanda, acompanho dele daqui, dali. Bem, Obrigado. gente, temos aí já quase 2.000 pessoas nos assistindo com 3 minutos, olha lá, Holanda, 3 minutos de live só. Então, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma audiência muito legal, né? Dias importantíssimos onde a gente juntou aí vários eventos extraordinários, né? Eventos que não costumam acontecer com grande frequência, os protestos que estão acontecendo no mundo inteiro, a questão da Covid. E no Brasil, enfim, o Brasil é um país onde o extraordinário está se tornando o ordinário, né? Então a gente todo dia tem aquela coisa que a gente diz que não acontece nunca. Só que se todo dia acontece que não acontece nunca, o que não acontece nunca passa a ser ordinário, né? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho das notícias do mundo e bater um ótimo papo hoje. Eu sempre peço, agora com menos de 4 minutos, eu peço sempre até os 5 minutos, que todo mundo que esteja participando no YouTube, que deem um like. Esse like, vocês não têm ideia. Todos os comentários, aliás, que vocês fazem são importantíssimos, mas os likes também, porque ele que faz na plataforma do YouTube o vídeo começar a ser sugerido para um monte de gente e traz as pessoas ao longo da nossa live. E o pessoal do Facebook, que tem sido super parceiro e tornado esse espaço muito grande também no Facebook, vários dias até, maior até do que no YouTube, onde a gente tem ali quase 400 mil pessoas no YouTube. O pessoal do Facebook dá um compartilhamento. Nesse começo, é entrar ali, clicar no compartilhar, e se botar a mensagenzinha, então é aí que vai bombar mesmo, que é aquela seguinte, gente, corre para assistir que hoje é o Sakamoto, qualquer coisa assim que já dá uma super ajuda. Vamos lá. O mundo que hoje tem 419 mil mortes confirmadas pela Covid. Vamos lembrar que o mundo inteiro, a questão da subnotificação é algo que está presente em todos os países.
Você pega, por exemplo, um país que tem sido muito tema disso, óbvio, o Brasil tema o tempo inteiro dessa questão da subnotificação. Aliás, a gente conseguiu passar de nível, a gente passou de nível de subnotificação para não notificar nada, né? Ou tentar sumir com os números. Isso, somos o único, na verdade, que tentou fazer isso. Alguns já desde o começo começaram assim, como Coreia do Norte, alguns outros países, mas o Brasil foi o único que começou mal e está indo para muito pior, ao invés de tentar melhorar nessa história. Mas a Rússia também entrando nesse rol de países onde a subnotificação está sendo questionada. A Rússia que completou mais de 500 mil casos, então você tem mais de 500 mil de casos na Rússia, mas uma mortalidade, uma taxa de mortalidade relativamente baixa. Você tem 6.500 mortes só na Rússia, mas, ao mesmo tempo, você tem muitas mortes na Rússia que estão sendo atribuídas a problemas do coração, insuficiência de um órgão, etc., que são doenças que todos os médicos e especialistas falam que provavelmente são doenças da Covid, mas que estão sendo categorizadas de outra maneira e, por isso, a letalidade menor. E é muito importante, apesar de existir uma guerra de narrativas de qual país está combatendo melhor, qual que conseguiu fazer melhor isso ou aquilo, é muito importante, principalmente para os profissionais da saúde, para eles poderem ter uma ideia do que está funcionando, do que não está funcionando. A gente está aprendendo com o carro andando, estamos aprendendo a dirigir com o carro andando. O gráfico que eu mostro todos os dias aqui para vocês é esse aqui, que é o gráfico que mostra o número de novas mortes por dia. Vocês podem ver que há algumas semanas nós estamos num platô. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Então, aqui algumas semanas a gente tem os picos mais ou menos nos mesmos níveis, e esses picos nos mesmos níveis que a gente está tendo, ele acontece porque, apesar de vários países mais ricos, né, terem controlado a doença, a Europa, principalmente, conseguiu fazer um belo controle da doença e a taxa de mortalidade baixou muito. Você teve um alívio das UTIs, que é o que salva muito as pessoas, elas poderem ser atendidas. Vários países mais pobres começaram a ter um pico da pandemia. Então, a gente falou ontem de Nova Delhi, na Índia. Hoje, o mundo falando de Mumbai. Mumbai é a região mais rica que você tem na Índia, onde você tem o centro financeiro, você tem Bollywood, você tem tudo aquilo que a gente vê nos cartões postais. É uma população muito grande, também quase 20 milhões de pessoas. Vamos lembrar que a gente está falando de quase uma Austrália. A Austrália tem 24 milhões de pessoas. E você está com os hospitais ficando abarrotados lá, os médicos entrando em colapso, toda a história que a gente já viu aqui. Então, esses países mais pobres, ganhando um número maior de casos, ganhando um número maior de mortes, eles fazem esse negócio entrar num platô. E aí a notícia ruim, que provavelmente a gente possa começar a entrar numa segunda onda, principalmente de novos casos, por causa desses protestos que estão acontecendo. Então, nos Estados Unidos, mais da metade dos estados já voltou a ver o número de casos crescer por causa desse contato das pessoas. Então, Léo, para começar assim, um ponto que é importante, a gente está longe, como muitas pessoas acham, do acabou, né? Ou seja, olha só, gente, passamos por esse momento pior da doença, agora é comprar ação, abrir a empresa, ir para a rua, celebrar, e tudo não passou de um susto. Estamos longe disso, né? Antes fosse que a gente estivesse perto, na verdade, né? Porque claro que está todo mundo muito de saco cheio da quarentena, está de saco cheio das medidas de isolamento social, né? Quando cientistas e pesquisadores defendem as medidas de isolamento social, as críticas do presidente da República parecem que as pessoas estão defendendo porque gostam de ficar trancadas, gostam de ficar isoladas, e não é isso. É uma questão simplesmente de racionalidade, de evitar que mortos, que atinja um número grande de mortes, e também que atinja de forma muito dura a economia, porque acreditar que o número de mortes não vai ter um impacto econômico grande depois é um tanto quanto irresponsável. Agora, você tocou num assunto muito interessante, que a gente está vivendo neste momento dois desafios. Um desafio é a guerra dos números, né? E eu entrevistei o Miguel Nicoleles, né, o cientista, o neurocientista e médico, e ele falou uma frase interessante. Ele disse que o Brasil está vivendo talvez a sua maior guerra, né, a maior guerra da sua história, né? Porque ele falou assim, a gente não leva em consideração, mas é uma guerra biológica, sim, e a gente está travando uma guerra, né, muito forte neste momento. E aí eu lembrei, né, uma declaração do ex-senador norte-americano Hiram Johnson, de 1917, né, que ficou famosa com aquela declaração de que em uma guerra a verdade é a primeira vítima,
né? É claro que, de certa forma, dentro do Brasil, essa verdade, a verdade, eu não gosto de usar a verdade, mas os fatos, né, já estavam sendo torpedeados desde o começo, desde janeiro, fevereiro, quando a pandemia era chamada de histeria, de fantasia, de gripezinha, de resfriadinho, de não é tudo isso. Então, quando você começa já a taxar uma coisa que não é, né, fazendo com que a população se descuide e que os empresários entendam de uma forma diferente o que significa a pandemia, é claro que já é um processo de desinformação muito grande. Agora, esse processo vem ser coroado agora com uma tentativa por parte do Ministério da Saúde e com a participação do próprio Palácio do Planalto, no intuito de que os números são desfavoráveis, vamos tentar abordar os números de outra forma. Né? E aí as pessoas colocam, mas alguém está contando uma mentira? Não, só que quem estuda comunicação sabe que você pode contar uma mentira apenas usando um monte de verdade. Tem um comercial famosíssimo da década de 80 da Folha de São Paulo, eu peço desculpa para quem for mais novo, mas acho que eu e o Eduardo a gente lembra, que é um comercial em que vai se dizendo, olha, ele tirou o país da hiperinflação, levou o crescimento, gerou empregos, gostava de música, de poesia, era uma pessoa dócil no trato, e a imagem vai ampliando, até você ver que era Adolf Hitler. Eu estou comparando alguém com Adolf Hitler? Não. Eu só estou dizendo que você pode contar uma mentira dizendo apenas um monte de verdades. E aí você pega o número e fragmenta o número e faz com que o número seja o número de mortes dos últimos 24 horas, sendo que o governo é extremamente incompetente, tem sido extremamente incompetente para fazer testes rápidos, testes de forma rápida, para que para que saibamos o tamanho real e imediato da pandemia. Então, o governo quer fazer contas e mais contas, mudar as formas de exibição, para que o número diário seja menor e que não fique aquela pressão de 1.000 e poucos todos os dias. Então, o que acontece? Isso é complicado. E a gente está vendo o impacto de toda essa narrativa que tenta tirar a importância da guerra que a gente está travando no número de pessoas que, com a abertura parcial do comércio em grandes cidades como São Paulo, Rio, explodiu. O centro de São Paulo parece que a vida voltou ao normal. E aí, acho que respondendo a segunda parte da colocação do Eduardo, que é o seguinte: existe uma preocupação grande. É claro que nos Estados Unidos os protestos de rua são massivos, né? É muita gente, e isso, é claro, pode desencadear uma segunda onda. Não estou fazendo uma crítica, até porque existe uma discussão entre democracia e a questão sanitária que a gente tem que travar com mais cuidado nesse sentido. Só que no Brasil, os protestos, né, pelo menos o que tem acontecido aqui e ali, são pequenininhos em comparação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui, o que pode desencadear essa segunda onda, pelo que os epidemiologistas, infectologistas dizem, é a reabertura precoce da economia. Né? E aí a gente tem visto que essa reabertura ela não acontece baseada em decisões científicas, infelizmente, mas em necessidades políticas do presidente e em uma parte do empresariado, que tem uma parte extremamente responsável do empresariado, trabalhando para que percebeu que melhor fechar agora, reabrir depois de forma sustentável, estruturada, para que a gente volte a crescer, e tem uma parte que está operando como se não houvesse amanhã, né? É verdade. 2 pontos que eu queria falar sobre isso que você falou, interessantes. Primeiro, em relação à guerra de números, né? Foi engraçado quando a gente surgiu com esse Somos 70%, isso causou um desespero assim nas pessoas que apoiam o governo. Eu até vi alguns posts de alguns youtubers, blogueiros, falando assim, os robôs tinham me deixado em paz. Foi eu começar a falar do Somos 70% que voltou todo mundo a me agredir. Esse negócio é bom mesmo, porque senão eles não estavam por aqui. E aí começou uma guerra, porque assim, o que é o 70%, né? 70% são pesquisas que mostram alguma coisa que é perto de 70%. Então, por exemplo, 72% da população é contra as frases de Bolsonaro para armar a população. Isso é um dado do Datafolha, 72%, é o número. 67% é contra a aproximação do Centrão. É um dado, é um número, né? O número de regular é ruim e péssimo, ou seja, são pessoas que são críticas de alguma medida ao governo. Ele é em torno de 70%. Então, o que acontece? Agora entrou assim, de qualquer jeito, todo mundo a tentar provar que não é 70%. Então, eles tentam criar alguma coisa que mostra que não é 70%. Hoje, tem um site que está criticando 70% desde o começo, que veio com uma dessas matérias. Não é não, porque quem aprova... Então, você vê o seguinte, número 1, acertamos o alvo. É aquilo que eu falei para vocês. Se a gente manda um negócio que passa longe do alvo, a gente não vai ver nenhum tipo de resposta. Acertamos o alvo. E segundo, gente,
essa história de número, tem até aquele livro que ficou muito famoso, Freakonomics, né? Que é um livro interessante, acho que em português como é que se chama? Freakonomics também, né? O mesmo nome em inglês e em português. Que é um livro interessantíssimo que mostra como você pode apertar os números, torturar os números até eles dizerem o que você quiser. Tem alguém que falou essa frase, que se você apertar os números o suficiente, eles te entregam o que você quiser. Então, isso é um dado muito importante. O segundo dado, que é uma coisa que o Sakamoto falou, que a gente já ia comentar hoje, mas já comentamos agora, essa questão da reabertura, né? As fotos e as imagens de São Paulo estão deixando absolutamente aterrorizados os especialistas das áreas médicas, porque eles falam assim, não, mas o nosso plano é super bom, mas eles vão fazer, só falta combinar com os russos, né? Porque uma coisa é você ter um plano, e papel aceita qualquer coisa. Só que quando você olha ali as fotos da 25 de março, você olha as fotos de vários lugares em São Paulo onde você tinha várias filas, aglomerações para entrar, etc., é assustador. Só que pior do que isso, tem um pedaço que não aparece nas fotos. E eu tenho recebido muitas mensagens, saibam que vocês mandam mensagens, eu não consigo responder porque são milhares de mensagens todos os dias. Mas eu vejo tudo que eu posso e aquilo é um input importante para eu poder, enfim, entender e juntar as peças todas do quebra-cabeça e formar minha visão de mundo. E uma coisa que as pessoas não veem é o seguinte, elas falam, não, vamos começar devagar, a gente abre aqui algumas lojas, alguns shoppings, só de tal hora, e ali, olhando para o shopping, para algumas lojas, parece até que o negócio está controlado. O que eles não sabem é que se todas essas poucas lojas abrem às 10 da manhã, todo mundo pega o mesmo ônibus até às 10 da manhã. E quando você vê as fotos do ônibus, o ônibus está absolutamente lotado. E boa parte das contaminações que estão acontecendo são nos transportes públicos. Só que ninguém está vendo. E por que não está vendo? Aí que eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. A gente vive um pouco do Truman Show lá, do mundo de Truman, show de Truman. Então, o mundo que a gente cria é o mundo que a gente acha que existe. E as pessoas que vivem nesse mundo mais da classe média, classe alta, que tem seu carro, sua casa onde pode ficar confinada, etc., para ele não existe esse outro lado. O Mandetta falou. Quando o Mandetta saiu do ministério, ele fez uma declaração que eu sempre já repeti umas 10 vezes aqui. Falou, poxa, eu era contra o isolamento, até que um dos meus funcionários me falou como é que era o ônibus que ele vinha para cá. Eu fiquei impressionado. Ele disse que era lotado. Ele não sabia que ônibus de trabalhador é lotado. E não sabe mesmo. Então, assim, é importante a gente pensar naquilo que não está sendo mostrado. E aí, os países mais pobres, por conta dessas coisas que muitas vezes, como diz o outro, não, isso a Globo não dá, né? Não tem uma frasezinha que fala, isso a Globo não dá. Então, a Globo não dá a lotação lá do ônibus, do metrô. E a Globo não dá também a situação no Peru, no México, nesses países que estão passando um sufoco enorme, porque tem uma pobreza enorme. Então, a América Latina e Caribe já tem mais de 770 mil casos, tem mais de 70 mil mortes, e você já tem como a principal região do mundo hoje em dia, em termos de número de casos, número de mortes. Peru e México, para vocês terem ideia, ontem tiveram um número recorde de novos casos, né? As bolsas americanas, elas continuam muito altas, a gente vem falando sobre isso nos últimos encontros aqui. Até um caso curioso, a Nasdaq, por exemplo, a Nasdaq é a bolsa das empresas de tecnologia americana. Como a Nasdaq são empresas de tecnologia, e muitas vezes a tecnologia é exatamente a solução para o que a gente está vivendo, ou seja, Zoom, aquele negócio onde as pessoas fazem videoconferência, a empresa multiplicou por muitas vezes seu valor. Esse StreamYard, não sei se tem ação, mas, se tiver ação, é um negócio que também deve ter subido muito de preço. A empresa, com certeza, mesmo sem ter ação, se valorizou muito. Então, a Nasdaq, ela está nos níveis recordes. Ela bateu o recorde dela de 10 mil pontos ontem pela primeira vez. O S&P, apesar de ter caído um pouco ontem, né? E por que ele caiu ontem? Porque você passou a ter novos surtos da doença, e então as pessoas passaram a ter medo de uma segunda onda, ela continua perto dos seus níveis máximos. Aliás, a única bolsa que ainda está relativamente longe dos seus níveis máximos é o Brasil, tá? O pessoal que está falando que o Brasil, Paulo Guedes está super bem, não sei o quê, a bolsa brasileira está caindo 5 vezes a bolsa americana, né? E se você for considerar em dólar, está caindo 8 vezes o que está caindo a bolsa americana. Então, só para a gente botar as coisas, comparar laranja com laranja, banana com banana, e não ficar olhando o Brasil como se o Brasil tivesse solto aí no resto do mundo. Agora, voltando para a questão dos protestos, Sakamoto, no meio de uma pandemia, no meio de uma confusão enorme dessa,
o mundo começa a falar de uma forma como não falava há alguns anos, algumas pessoas dizem algumas décadas, sobre a questão do racismo estrutural. Isso inevitavelmente se junta com a discussão sobre desigualdade, e isso inevitavelmente, no mundo que vai produzir menos riqueza, passa a ser a bola da vez, porque a gente vai ter, se continuar com as mesmas fatias do bolo, as pessoas com mais fome, as pessoas voltando para debaixo da linha de pobreza que tinham saído, e etc. O que você acha que isso pode ter de impacto em termos geopolíticos? Vamos dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, um novo estudo que saiu ontem mostra que eles projetaram para cima novamente que 170 mil pessoas devem morrer até outubro nos Estados Unidos. Só que 3 de novembro são as eleições americanas. Você está vendo essa questão no mundo como uma possível guinada grande, assim, relevante? Eu ia usar a palavra radical, mas resolvi não usar, para as pessoas não fazerem associação a radicalismos, mas uma mudança grande nesse tabuleiro geopolítico do mundo. E queria que você falasse um pouquinho de que você está esperando nos Estados Unidos, o que pode acontecer se você não tiver Trump novamente. O interessante neste momento é que a pandemia, que é uma pandemia assassina, global, desgracenta, eu não estou, na verdade, fazendo nenhuma qualificação positiva à pandemia, porque é impossível, totalmente impossível. Eu estou falando que ela serviu, de certa forma, para que a gente percebesse algumas coisas que estavam lá e estavam latentes. Acho que a fala agora há pouco sobre o transporte público é fundamental. Sabe, precisou para muita gente da elite brasileira perceber que o transporte precisou ter uma pandemia assassina como essa para perceber que o transporte público não funciona, que o transporte público ele é superlotado, tudo bem, estamos com uma pandemia de coronavírus agora, mas normalmente em julho temos influenza que mata também. Então o que acontece é que as pessoas já estavam morrendo por causa dos ônibus, mas de forma silenciosa. Da mesma forma, outras coisas serviram. Quando chegou-se a 60 milhões de pessoas indo atrás, recebendo o auxílio emergencial de renda básica de R$600, eu até falei com dois ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes e Luiz Felipe Vieira de Mello, que falou o seguinte, falaram, olha, isso aqui é a prova cabal de que as coisas não estavam bem. Porque se tem 60 milhões de pessoas que no momento de surto precisa recorrer a um vale de R$600 para sobreviver, porque está informal, porque está sem estrutura de manutenção de sustentação, significa que o país está com um problema muito grande, né? Só que estava por baixo do tapete. Isso surge no momento, surge de forma mais vistosa nesse momento. Isso que está acontecendo no Brasil não é monopólio tupiniquim, não é monopólio nosso. Também está surgindo no México, que é um país que também tratou inicialmente muito mal, está surgindo no Chile. Toda aquela discussão do Chile, os protestos anteriores com relação à herança do receituário neoliberal de Pinochet, que é tão elogiado pelo ministro Paulo Guedes, também acabam sendo ressaltados agora. O Chile é um país com morte per capita maior que o Brasil neste momento, na pandemia. E é claro que está diretamente relacionado à forma como o sistema de saúde do Chile é estruturado, como o sistema como o Estado ele atua no sentido de corrigir desigualdades, ou no caso do Chile, de não corrigir desigualdades. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, se você for ver que é o país, tudo bem, testa muito mais do que essa subnotificação e essa falta de testes no Brasil, mas também a quantidade de mortes é um absurdo. E também muita gente coloca essa responsabilidade em cima da forma como o sistema de saúde norte-americano está estruturado. Né? Apesar do sistema inglês ser público, apesar da Europa também assustar a democracia europeia ter o sistema público, o sistema americano é privado, no seu grosso modo, e tem acontecido uma catástrofe. Então, tanto é que a questão da saúde pública na eleição americana vai ser crucial. Está sendo crucial. Né? Antes do Bernie Sanders sair da disputa, ele bateu muito nessa tecla e fez com que essa questão entrasse no discurso de Joe Biden, que não é o candidato dos sonhos de ninguém, mas é o que os democratas têm nesse momento, então não tem nada, vai Joe Biden mesmo, espera pelo menos que resolvam colocar, de repente, uma política negra, uma mulher negra como vice, né, para compensar um pouco do homem branco mais velho, né, na cabeça de chapa, o mesmo de sempre. Em vários lugares do mundo, a pandemia expôs as contradições de tal forma que acabaram chacoalhando determinadas narrativas de sempre. E eu acho que isso
pode influenciar de forma significativa não só nas eleições, mas também no fazer político. É claro que as eleições que a gente tem que estar de olho, que mais vão impactar no Brasil, são as eleições de novembro nos Estados Unidos. Se Trump se reelege, né, não é apenas uma confirmação do seu estilo de governo, mas é uma confirmação também da forma como ele tocou o combate à pandemia. E isso, na verdade, tem uma repercussão direta para o pupilo dele aqui no Brasil, né, e outros também pupilos ao redor do mundo. Da mesma forma, a gente tem que estar de olho no que vai acontecer com a Inglaterra, né? A Inglaterra acabou de sair de um Brexit, acabou de sair de uma votação em que apoiou o partido do primeiro-ministro Boris Johnson para que ele saísse e concretizasse a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que agora, o que se verifica? Que a ilha, que os ingleses falam, ele falou, não é uma ilha, a gente é só fechar a fronteira, só que e tomou decisões muito atrasadas, tomou decisões desconectadas do resto do continente europeu, e o que aconteceu é que quase o próprio primeiro-ministro morreu internado no hospital. Então o que acontece é que também vai ser muito questionado a saída da Inglaterra no Brexit, a saída da Inglaterra via Brexit e as políticas tomadas e tocadas nesse processo. Agora, tem um outro ponto interessante, falando em geopolítica da doença e tudo isso mais. A Rússia claramente tem que cobrir o número de mortos, né? Assim como a China já fez também, vamos ser sinceros. Né? E não se duvida nada, a Índia está subindo o número de casos. Só que a Índia também é a maior democracia do mundo, com muitas e muitas e muitas aspas, na verdade. Né? O que é interessante nesse sentido é que o Brasil se alia nesse processo de números aos estados autoritários, ou aos estados em que você tem um capitalismo autoritário na prática, ao invés de um capitalismo liberal. Então, ou seja, de esconder o número para tentar evitar um dano maior. E o mundo está fazendo isso. E o grande risco desses grandes países de esconderem os números é que a gente nunca vai ficar sabendo se acontecer uma segunda, ou terceira ou quarta onda que possa, na verdade, causar problemas para a gente. Eu queria fazer até um comentário que e nessa geopolítica da doença também e das reações, eu espero que os exemplos da Jacinda Ardern na Nova Zelândia, os exemplos da Angela Merkel na Alemanha, da primeira-ministra da Dinamarca, da primeira-ministra da Islândia, percebam que são só mulheres, estamos falando de mulheres, né? Que são países que tiveram a coragem de tomar medidas objetivas para o combate à pandemia, comunicaram-se de forma justa, transparente e honesta com a população, e não tentando fazer rodeios, nem menosprezando a doença, e tiveram coragem de assumir os riscos, e agora estão saindo da pandemia, tiveram seus prejuízos, mas estão saindo da pandemia melhor do que a gente está saindo. Então, eu espero que esses exemplos sejam guiados nesse processo, inclusive, de convulsão global. Porque o que acontece, essas manifestações de rua nos Estados Unidos também vão ter que desembocar em alternativas, em saídas. Isso passa, claro, por um Estado menos violento, menos racista, que não mate, que não encare uma parte da população como inimiga, né? E quando a gente fala de racismo estrutural, para quem não sabe, não estamos falando do simples preconceito e do odioso preconceito do dia a dia, mas de um Estado que é pensado, de uma sociedade que é estruturada, que é planejada para explorar um em detrimento ao outro, em todas as áreas do emprego, passando pela escola, passando pela mídia, tudo. Então é o seguinte, ou a gente aproveita esse momento e dá um chacoalhão, o que significa reverberar nas eleições, ou seja, votar de uma forma diferente nos Estados Unidos, né? E eventualmente no Brasil também, ou novas manifestações vão continuar acontecendo. Agora, só para terminar, tem uma coisa interessante, você falou dos 70%, e falando de estatísticas, para retomar, vocês poderiam falar, na verdade, que somos 86% ou 84%. Porque o Datafolha aponta um número interessante, que a base fiel do bolsonarismo raiz, não o bolsonarismo Nutella, o bolsonarismo raiz, ele faz 16% da população. É o pessoal que está com o presidente, não importa o que aconteça, ou seja, que não critica, que apoia, que abraça, sabe, que chama de meu ursinho. Então, o que acontece? Esse grupo, né, é o grupo realmente fechado com o presidente. Os outros, considerando que ele tem os 30% a base dele de aprovação, o resto tem uma série de outras razões. Uma das razões, inclusive, aí, conectando com o assunto que está falando, é o próprio auxílio emergencial. Eu fiz um cálculo, Datafolha de dezembro de 2019 para agora,
caiu 9 pontos o apoio junto à classe média, média alta, por conta, claro, inclusive das medidas da forma como o governo vem tocando a pandemia, e subiu a classe baixa, muito baixa, na verdade, né? Abaixo de 2 salários mínimos, subiu. A subida disso não é porque o pessoal compartilha valores com ele necessariamente, mas é porque o pessoal é pragmático. É um grupo que sempre foi abandonado pelo poder público, está sendo pragmático e está tendo o quê? Um apoio via medida de auxílio emergencial. É por isso, inclusive, que o presidente pensa em manter. Não é por alguma noção de combate à desigualdade, mas pelo pragmatismo de ter esse apoio. Caso contrário, quem estaria fechado com ele, grosso modo, é esses 16%. Maravilha. E é isso mesmo. Em vários pontos, a gente é acima de 70%. Eu até falava sempre para as pessoas no começo, assim, 70% é para ser uma coisa extremamente crível, né? Então as pessoas vão olhar e vão falar assim, não, 70% eu sei que é mesmo, porque 70% é contra esse desmatamento da Amazônia, 70% é contra... Então não adianta, não tem como, apesar de vocês vão ver matérias, e eles vão criar matérias, eles vão espalhar matérias, querendo provar que não são 70%, mas não adianta, não adianta. Você tenta perguntar na rua quantas pessoas são a favor das falas do governo em relação à pandemia. Você vai ver. A gente vê os protestos agora, que em protesto na rua, vocês sabem que eu falei aqui que eu era pessoalmente contra as pessoas irem às ruas, mas respeitava e admirava aquelas pessoas que falavam o seguinte, a minha linha já passou, eu realmente, me perdoe, mas eu não aguento mais, eu passei de todos os meus limites, eu sei dos riscos que eu estou correndo, sei dos riscos que eu estou impondo, assumo essa responsabilidade, vou tentar me cuidar da melhor maneira possível, mas eu tenho que lutar contra essa outra guerra que existe aqui dentro. Então, quando a gente olhou nas ruas, né, a gente viu que era o seguinte, de um lado tinha 4 mil pessoas, do outro tinha 100. Então, esse negócio está ficando claro para todo mundo. E uma coisa legal, você viu, Sakamoto, aqui a gente tem um grupo mesmo, somos 70%, surgiu do grupo. Até a hashtag veio nos comentários, eu tinha falado outra hashtag, aí alguém deu um comentário, e a gente colocou, não tem aquele negócio da pessoalidade, o Eduardo, o fulano, não tem lista, é porque a gente tem que pôr o que eles chamam de grassroots, né, o movimento de base, a gente tem que permitir que o grupo fale, né, porque o grupo ele se sente calado, ele se sente abandonado. E você viu um dos amigos aqui falando, pô, meia hora, gente, vamos dar like. E é isso mesmo, toda vez que bate meia hora aqui na live, a gente pede para dar a segunda onda de likes. Então, todo mundo que puder dar um like agora, porque a gente chama para a segunda meia hora. Temos já 5 mil pessoas nos assistindo ao vivo entre Facebook e YouTube, um público muito bom. Então, todo mundo no Facebook, dá um compartilhamento, por favor. Todo mundo aqui no YouTube, dá um like, para a gente ter essa segunda onda e falar sobre essas notícias e bater esse papo maravilhoso aqui com o Sakamoto que a gente está batendo. 2 pontos que eu queria falar em relação a essas coisas que você falou. Primeiro, o seguinte, na verdade, 3 pontos. Em relação aos R$600, né? É impressionante como eu vi a mídia colocando uma pressão, Sakamoto, assim, não, porque R$600, teve gente que pegou os R$600 que não era cadastrado, era classe média, tem fraude, não sei o quê, e o governo já usou isso para botar um monte de dificuldades para as pessoas pegarem. Então, o negócio que era difícil, está parecendo joguinho, você está no nível 10 para conseguir pegar os R$600. Então, você tem que estar lá no tal horário, ter o Wi-Fi, baixar o aplicativo, saber como é que você faz aquele negócio, dar certo no sistema, não ter deu tudo certo. Você virou uma noite na fila, você consegue os R$600. Aí a pergunta que eu digo é o seguinte, cadê a preocupação com o trilhão que foi para os bancos? Cadê aquela história? Teve fraude nesse negócio? Porque a gente está vendo o seguinte, mandaram 1 trilhão porque disseram que o sistema estava quebrado, e eu dizia aqui que essa história de crise sistêmica era uma balela, era mentira, que era uma maneira que os bancos estavam tendo de chantagear o governo, quando deveria ser o contrário. O governo deveria ter chantageado os bancos, falado o seguinte, vocês estão precisando de dinheiro mesmo? Então, assim, vocês vão ter que aceitar essas novas regras aqui, porque a gente vai acabar com essa farra aqui, que o setor não produtivo pega e toma todo o dinheiro do setor produtivo no país. Não foi feito isso. Deram dinheiro na primeira semana, não tem um banco, não tem uma corretora que fez nenhuma reclamação, passando dificuldade, nada. As pequenas empresas quebrando e ninguém quer saber para onde foi o dinheiro. Quem que utilizou? Quanto que deu de lucro? Alguém pegou que não poderia? Não tem. É impressionante como a gente consegue jogar, que nem eu participei muito do debate da reforma da Previdência. Era o seguinte, não,
vamos acabar com esse negócio de aposentadoria rural, vamos acabar com esse negócio de BPC porque tem muita fraude. Fraude num salário mínimo. E eles não se preocupam. É claro, fraude tem que ser combatido de qualquer jeito. Mas por que não tem essa campanha em relação aos grandes fraudadores da Previdência, que aí são centenas de milhões de reais? Não tem, né? E aí... Se eu fazer um parênteses, que é extremamente interessante o que você está falando, porque concordo plenamente com o que você está falando com relação aos grandes fraudadores. Agora, o mais interessante é o seguinte, que os grandes fraudadores, que os diretores de grandes grupos, de pessoal que faz todos os cálculos mirabolantes, que consegue dinheiro público em grande quantidade, tudo, use esse discurso, eu entendo que é por questão de sobrevivência pessoal ou de interesse pessoal. O mais interessante é que esse discurso também é usado por uma parte da classe média, sendo que uma parte da classe média, você vai pegar o seguinte, ninguém faz essa gritaria quando a classe média mente no imposto de renda, quando a classe média sonega, quando a classe média vai conseguir um recibo de saúde falso para poder fazer dedução, quando vai conseguir pedir, manda uma nota para conseguir também deduzir na saúde e na educação. Ninguém fica, né, pedindo, não, vamos fazer esse pente. Verdade. Não, ninguém fala. A declaração do imposto de renda, por mais que você tenha todos os cálculos, a receita automatizada, processos que cruzam, ainda tem uma margem muito grande para sonegação. E a classe média se aproveita disso. Só que ninguém fica falando que a classe média é desonesta? Não. Podemos discutir um monte de questões relacionadas a isso. O fato é que se você fosse discutir com tal energia de que o pobre quer roubar da mesma forma como que o rico e a classe média, pelo menos a gente teria uma sociedade justa, mas o que acontece é que todo o peso disso acaba caindo nos mais pobres, enquanto o resto da sociedade é ilibada e é honestíssima. Isso é uma injustiça na narrativa que corrobora, que acaba perpetuando a injustiça na vida real. Tem uma frase ótima, né, Sakamoto? Não, ótimo. Tem uma frase ótima que diz o seguinte, o problema do Brasil é que aqueles que ganham 100 mil reais por mês conseguiram convencer os que ganham 10 mil que a culpa é dos que ganham 1.000. Então, essa frase eu acho maravilhosa, assim, é aquela que simplifica muita coisa. Mas sobre os pontos que você falou, eu queria mostrar duas fotos. Primeiro você falou do Trump, né? Se viesse o Biden, não sei o quê, poderia ter, de repente, uma vice negra e etc. Então, eu queria compartilhar uma tela com vocês que eu vi. Eu achei que era fake news, mas eu conversei com algumas pessoas que disseram que não é. Então, essa é a foto dos estagiários do Obama. Eles todo ano, o presidente tira uma foto com os estagiários que fazem parte lá da Casa Branca. Então, vocês vão ver aqui homens, mulheres, negros, brancos, indianos, asiáticos. Vocês vão ver aqui uma matiz aqui super representativa do que a gente tem de Estados Unidos, do que a gente tem de mundo. E aí, em seguida, é a foto que foi tirada agora do Trump. Então, olha essa foto, Sakamoto. Isso, a gente, cara, não é possível. As pessoas não podem achar normal isso. Entendeu? Olha essa foto. Não é normal, mas é que a Deep America, sabe? Olha, deixa eu só mostrar aqui, porque algumas pessoas podem não ter visto. Tem um negro, e olha onde colocaram ele sentado. E até me falaram o seguinte, a cadeira dele nem está alinhada, se você for ver. Entendeu? Isso assim, antes de passar para outro assunto, eu queria te passar de volta. Isso é uma loucura, né, Sakamoto? Isso na verdade, se você for pegar... eu acho que assim, o Brasil pós-redemocratização, ele foi num crescente, as lutas sociais nas ruas impondo mudanças aos governos de plantão. Eu posso ter 1 milhão por exemplo, de críticas ao PT e ao PSDB, né, críticas a respeito de honestidade, de prática, de um monte de coisa. Agora, o fato é que você teve um caminhar num processo democrático, inclusive com relação à participação, gênero, etnia, tudo isso no processo de poder. Por mais que a gente ainda seja um país extremamente desigual, machista, racista e tudo isso mais que a gente pode colocar. Agora, é muito interessante quando o Temer assume, o gabinete do Temer parecia a foto da Convenção de Itu, republicana do século XIX, que era só branco. Era só branco. Homem branco, né? O governo Bolsonaro é quase isso também, né? Praticamente isso também. Isso, na verdade, as pessoas acham... E aí o discurso do Bolsonaro, o discurso do Temer, tudo era que não importa. O que importa é a competência das pessoas. Eu acho isso... Você está dizendo que não tem competente do outro lado, né? Ou seja, mais de 100 milhões de negros do Brasil, não tem um que é competente na economia, na saúde. Não é possível. Essa frase é a pior de todas para mim. É pior. Eu falei, não, meu amigo, fica quieto, pelo amor de Deus, não fala isso. O Trump fala a mesma coisa. Não, mas é um governo guiado pela competência. Eu falei assim, sim, amigo, mas significa que se você não encontrou ninguém competente do outro lado,
Significa que ou você é muito incompetente, significa que ou você é racista e preconceituoso, tá? Porque você não consegue enxergar outra pessoa, você não considera aquela pessoa como um interlocutor válido, né? Porque isso é impensável. Só que o que acontece é que não é só a mensagem simbólica. Não é só a mensagem simbólica. O programa as cotas nos Estados Unidos, eu sei que as pessoas podem ser contra, a favor, mas entenda o seguinte: as cotas nos Estados Unidos, que são muito mais antigas do que a gente, até porque eles passaram por um movimento muito forte de direitos civis, né? Martin Luther King, entre outros tantos nomes, né? Aquela pancadaria Black Lives Matter que está acontecendo agora, que está acontecendo agora por conta da pancadaria contra negros, é uma coisa que não é de agora, é um processo que é antigo. Tem uma capa da Time maravilhosa que é um jovem negro correndo, e aí a pessoa corta 60 e pouco, na verdade risca e coloca 2015, que acho que é a última depois da morte do Eric Garner, entre outros. O fato é que a gente tem a manutenção de determinados processos racistas e preconceituosos, desse racismo estrutural, que precisa de políticas públicas para ter uma inversão. O que acontece é que, em determinado momento, os Estados Unidos começou a adotar cotas, começou a adotar ações afirmativas, e isso mudou, inclusive, a composição do Congresso Nacional, da direção de grandes empresas, das Forças Armadas, e tudo isso mais. É claro que isso não resolve, tanto é que quando você coloca um governo ligado à extrema-direita, como o próprio governo Trump, você pode, não é tudo a perder, mas você tem uma guinada do outro lado. Mas os Estados Unidos e o nível de percepção sobre o quão ofensiva essa foto nos Estados Unidos, a minha impressão é muito maior do que no Brasil. A impressão lá, a percepção lá de quão ofensiva essa foto junto ao grosso da população é muito maior do que aqui. Aqui o pessoal fala, tá, olha pro gabinete do Bolsonaro e fala, beleza. Fala assim, gente, cadê a diversidade? Cadê a pluralidade? Que não é uma questão do politicamente correto, é uma questão de que mostra que você está valorizando a pluralidade, e sem um governo plural, determinadas ações, determinadas políticas não podem ser tomadas porque um grupo social, um grupo étnico vai pensar uma coisa, ou vai pensar na sobrevivência do seu grupo, ou não teve contato com outros grupos. Vamos ser sinceros, o pessoal que estudou, eu estudei em escola pública no ensino médio, tive mais contato com pessoas negras, só que eu tenho amigos meus que fizeram escola pública, o ensino médio, em escola particular, e não tinham colegas negros na sala de aula. Como é que você pode pensar na importância do desenvolvimento? Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, nenhum então, na sala. São poucas as pessoas que, a partir dessa realidade, conseguem, puxa, eu vou pensar fora da casinha e pensar, precisa políticas específicas para esse grupo, né? Porque a pessoa não viveu isso, né? Mas a pessoa leu. Não, a vivência é fundamental. Então, essa foto, na verdade, ela mostra uma derrocada da democracia. Concordo totalmente. E aí a outra coisa que eu ia mostrar para a gente saber que nem só de coisas ruins vive o mundo. Olha que bacana isso. Eu recebi ontem essa foto. Você sabe que eu tenho uma história com um MST de fazer parte do movimento, de viajar com eles, de morar nos acampamentos, assentamentos, e virei um militante porque eu fiquei absolutamente encantado com o que eles têm feito. Isso aqui é o seguinte, eles têm no Brasil inteiro distribuído comida, distribuído máscaras feitas por cooperativas de costureiras e por pessoas que moram no MST, eles têm distribuído alimentos sem marmitas, mas entregue o próprio alimento, quase todo ele orgânico. Então, ontem eu recebi, lá em Curitiba, eles já entregaram mais de 168 toneladas de comida, já entregaram mais de 4.000 marmitas, e ontem eu recebi essas fotos, e eu fiquei eu fiquei emocionado, assim, tocado quando eu vi, cara, porque a alegria das pessoas em servir, o Sakamoto, porque a gente perdeu isso. E eu, quando morei lá no MST, são várias fotos, eu não vou mostrar todas as fotos aqui, mas eu, quando morei lá, uma coisa que me deixou assim muito tocado era, primeiro, essa fartura que existe do alimento, né? Então, moram em casas, quando chegam no acampamento, são casas muito humildes, às vezes de lona, dormi em vários lugares que era lona, uns pedaços de madeira um em cima do outro, não tem nenhum móvel dentro da casa, tem uma tentativa de cama que doaram, não tem estrado, é um meio caótico o negócio para você, porque você passa frio, se está frio, você passa muito frio, se está calor com aquele tetozinho, faz mais de 50 graus lá dentro. Mas existem duas coisas. Primeiro, um sentimento de alegria, de servir, de ajudar, de cooperar e etc. Isso é verdadeiro, aquelas fotos, esse sorriso é o tempo inteiro. E segundo, uma coisa que você tem
no MST? É fartura de comida. Porque eles chegam, a primeira coisa que eles começam a fazer é produzir. Eles sabem plantar como ninguém, eles sabem os métodos, eles sabem a época do ano, a melhor coisa que você pode fazer. Eles têm uma ciência por trás disso, mais de 35 anos fazendo isso. Então, na casa de todo mundo não falta comida. Não falta comida. E a comida é boa. Você viu a cor da comida? A cor da cenoura, ali o arroz branquinho, aquela carne sendo feita com aquele molho. Deu até fome. Eu acabei de tomar café aqui, mas deu até fome. Então, que alegria ver centenas de toneladas de alimentos, milhares de marmitas doadas por pessoas que são, assim, tidas por muitos como terroristas e são maltratadas pela mídia, maltratadas pela imprensa. Eu sempre digo, o dia que você me mostrar um dono de algum veículo da grande mídia que não tenha fazenda grande, que não seja fazendeiro, aí a gente começa, mas mostra um só, não precisa de dois, um. E aí a gente começa a tentar junto entender essa questão do MST. Mas vamos falar um pouquinho de Brasil agora, entrando nos últimos 15 minutos aí da nossa live. Já falamos bastante coisa de Brasil. Brasil que nos últimos dias, né, tem a maior média diária de mortes do mundo, triste estatística brasileira, a maior média diária de mortes do mundo. E aí, entrando já no seu mundo, Sakamoto, o Bolsonaro ontem recriou o Ministério das Comunicações. Ou seja, essa história de cortar ministério, porque ia ter uma gestão otimizada, ia fazer cortes que iam gerar economia, isso é tudo uma grande balela, porque agora é o seguinte, vamos criar isso, aí encaixa o outro, não encaixa, é tudo assim, perdeu-se o controle. Às vezes eu me esqueço o que tem ministério, o que não tem mais ministério, mas também não faz a menor diferença você lembrar do que tem ministério, do que não tem ministério, que não tem diferença. Os ministérios não defendem aquilo, né? Porque o Ministério do Meio Ambiente é um cara que quer destruir o meio ambiente. O Ministério dos Direitos Humanos é uma moça que não quer que ninguém tenha acesso aos direitos que são garantidos por lei. O Ministério da Educação é um cara que quer destruir a educação pública. O Ministério da Saúde é um bando de militar. Então, que não é ligado, aliás, hoje, não sei se você viu, mas o repórter lá da EBC, ele foi deslocado para fazer outras coisas, porque ele fez uma pergunta de por que tinham tantos ministérios que não eram ligados à área de saúde. Então fez uma pergunta errada, está fora, vai fazer outra coisa. E agora recria o Ministério das Comunicações, colocando o genro do dono da vice-líder no Brasil do setor de comunicações, o genro do Silvio Santos na história. Então a pergunta aqui é a seguinte, o que a gente tem para esperar, né, de um governo que vai nessa linha em termos de capacidade de reação a essa narrativa falsa que o governo põe na cabeça da maior parte do Brasil. Porque o governo dominou. Aliás, é meio kármico isso. Isso que a Globo está passando é meio kármico. Quem gosta dessas coisas é o seguinte, a Globo está colhendo uma coisa que ela plantou. A vida, não estou falando que está certo essa forma como o governo está tratando a Globo, não. Isso está gerando até absurdo. Vocês viram ontem aquela repórter que o cara entrou falando globolixo, botando faca no pescoço, um caos. Mas eu só estou dizendo o seguinte, agora, o que aconteceu? A Globo, que sempre foi ali beneficiada, agora está sofrendo porque Record e SBT viraram as empresas do governo. Mas o único que sai perdendo é a Globo, porque às vezes a Globo sai ganhando, às vezes sai perdendo. Às vezes a Record sai ganhando, às vezes sai perdendo. Mas quem sai perdendo o tempo inteiro é a gente. Quando é que a gente vai ter acesso a essa disputa de narrativa? Ou não vai ter nunca, Léo, já que essa é a tua área? Olha, acho que antes de mais nada fazer um comentário que é o seguinte, está todo mundo criticando essa decisão, que ela é terrível, né? Essa recriação. Estava até escrevendo sobre isso antes da gente começar, que é o seguinte, mas o pessoal está criticando por dois pontos. Pelo ponto de, primeiro, que o Bolsonaro falou que era contra a velha política, que era contra o jogo de alianças, que a entrega de cargos, e aí cria um ministério, né? E entrega para alguém que é do PSD, mesmo dizendo que não é por causa do Centrão, etc. Mas é por causa do Centrão, é por causa do PSD, é por causa de Gilberto Kassab, que é dono do partido. E também o pessoal falou, não, que ele prometeu fazer 15 ministérios e já estamos em 23, então isso também é ruim. Só que isso é a primeira parte. Existe uma segunda parte da história que ela é bem pior, que é o seguinte, com isso, com a ação que o Bolsonaro fez, ele acaba matando 3 coelhos com uma cajadada só, porque em primeiro lugar ele faz o quê? Ele entrega o Ministério da Comunicação para a bancada da radiodifusão. Ele atende, ou seja, ele atende com isso o Centrão, atende Gilberto Kassab e o PSD, que são fundamentais para impedir um impeachment,
né? E ele ainda consolida a aliança com a segunda maior emissora de TV do Brasil. Então, ou seja, ele faz uma ação e diz que, na verdade, não tem nada a ver, se vocês não sabia, Kassab não sabia, Centrão não sabia, não importa. O que importa é o resultado, e o resultado agrada os três. Então, e ele faz um jogo político nesse sentido e cria. O problema é que o Minicom, o Ministério da Comunicação, ele serve para quê? As pessoas não sabem. O Ministério da Comunicação serve para regular serviço de radiodifusão, postal, de telecomunicação, gerenciar política de inclusão digital. Então, o que acontece? Vai ser uma farra da concessão e da outorga de autorização de rádios e TVs, canais de TV, por todo o Brasil, para aliados políticos e aliados religiosos do presidente. Religiosos, sim. Vamos lembrar a quantidade de gente que foi fazer Via Cruz peregrinação junto ao Bolsonaro, pedindo para ele liberar a concessão de rádio e TV, né? Grupos religiosos. Então, o que acontece? Vai acontecer isso. E o Bolsonaro ainda fez uma coisa que pegou a SECOM, que era a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, tacou dentro do Ministério da Comunicação. O pessoal fala, mas é lógico, porque é tudo comunicação. Não é, porque a Secretaria de Comunicação, a SECOM, que ficava junto do Fábio Weingarten, lá na Palácio do Planalto, é uma estrutura de publicidade e propaganda do governo. Ou seja, ele conectou no Ministério de Política Pública a parte de propaganda do governo. Ou seja, esse ministério vai ser uma arma política do Bolsonaro, né? O ponto é que é o seguinte, nenhum governo, desde a redemocratização, apesar de avanços aqui e ali, de um ou dois governos, mas nenhum governo encarou de uma forma real a questão da comunicação no Brasil. Eu não estou nem falando de regulação da mídia, né? Eu estou falando de coisas muito, muito básicas, que é o seguinte, eu não acredito que a pluralidade, a democracia, ela se efetive quando você proíbe alguém de falar. Eu acho que a democracia se efetiva quando você entrega voz para mais pessoas, quando você torna plural um processo. Né? Então, o que acontece? A democracia brasileira ela é carente de pluralidade, porque, inclusive, as estruturas de comunicação do Brasil também são carentes de pluralidade. Eu não quero chegar e obrigar A, B ou C a colocar tal coisa, eu quero garantir que outras pessoas tenham acesso a canais de comunicação. E isso, infelizmente, não acontece. Durante muito tempo, o Brasil... Sabe que o Brasil era especializado? A Polícia Federal era especializada em fechar a rádio comunitária, dizendo que era rádio pirata, atrapalhava avião. Pelo amor de Deus! Agora... Começo do século XXI, vocês falando essas groselhas? Não é. E aí eu vi um monte de rádios que falavam em Quechua e Aymara, que atendia a população boliviana, que é maltratada e muitas vezes escravizada na cidade de São Paulo, ser fechada, chamada de rádio pirata. Então, que era uma rádio comunitária com uma importância muito grande. Então, essa é a situação. Enquanto grupos que são amigos do rei, não importa se esse rei, seja de que partido for, né, eles conseguem, recebem benesses, né, manutenção de concessões, entre outras coisas, um grande grosso da população que precisaria de canais para se comunicar, para existir, para que seus direitos pudessem ser efetivados, são negados. Não estou nem falando de distribuir um grande canal de TV para a população boliviana de São Paulo, estão falando de permitir o funcionamento de rádios. Então, o que acontece? Só que essa discussão ela sempre foi travada, Eduardo, sempre foi travada. Por quê? Quando começa a se discutir isso, muito colega jornalista fala, não, tá querendo desregular a mídia. Não, a questão é outra. A questão não estou querendo nem, às vezes, não é nem mexer com a mídia existente, mas é criar essas outras opções aos demais. Só que o que acontece? O pessoal fala, pera lá, vai entregar para o povo instrumentos, concessões de canais de TV, organizações sociais, tudo isso mais? Sim. Só que aí você fala, aí o pessoal falou, não, pera lá, não é assim, o povo não está preparado para isso. Durante a ditadura militar, vamos bem lembrar, o grupo, você teve entrega, né? Você teve entrega de veículos da concessão por exemplo, para o SBT, já que estamos falando do próprio SBT, tivemos concessão do SBT porque a ditadura militar não queria entregar na década de 60 uma concessão para quem? Para Abril. Para o Jornal do Brasil, que era quem causava, na época, um incômodo ao regime militar. Então, o que acontece? Aquilo continua até hoje. Não mudou. A gente vive uma realidade da ditadura ainda com relação à forma como a gente trata. É claro que, aí para finalizar, desculpa, ficou meio longo, mas
O que acontece é que, com o tempo, é claro que a gente agora está perdendo impacto e força canais abertos de rádio e TV e ganhando o streaming, como a gente está aqui. Provavelmente tem canais de TV neste momento transmitindo com uma audiência muito menor de canal aberto do que esse streaming que a gente está conversando, na cidade de São Paulo, pelo menos, né? Com uma audiência menor, ou seja, o streaming, podcast, já consegue ter audiências muito maiores. Então, é claro que essa discussão toda muda, mas ainda é relevante. Tanto é relevante rádio e TV, que o presidente acrescentou e colocou na sua estratégia de comunicação, não apenas as redes sociais, mas os seus pronunciamentos para chamar a pandemia de gripezinho, resfriadinho em canais de rede de televisão. Ou seja, é uma discussão que a gente ainda tem que travar e que é importante. A prova de que é importante foi a decisão de recriar o Ministério da Comunicação. Totalmente de acordo com isso, e isso que você falou de audiência é verdade. Temos aqui quase 5.500 pessoas ao vivo nos assistindo. Ao longo da live passam em torno de 80 mil pessoas. Só durante e depois com os replays a gente tem todos os dias. No primeiro dia já tem mais de 100 mil pessoas que assistiram. A gente sabe que isso é audiência maior do que vários canais que você tem passando na televisão. E a gente vê, quando o Somos 70% surgiu aqui, não é à toa que ele ficou em primeiro lugar no Trending Topics do Brasil, terceiro lugar no mundo, até hoje está super forte, porque é uma comunidade grande que a gente tem aqui. Aliás, falar para vocês do Somos 70%, amanhã, provavelmente amanhã, a gente vai lançar a nova peça do Somos 70%, que é uma peça onde religiosos de várias religiões diferentes, eles falam que somos mais de 70% que queremos o direito a poder professar a nossa fé, a poder seguir a nossa jornada de acreditar ou até de não acreditar no que a gente quiser, desde que a gente respeite o outro, respeite as regras democráticas, porque a gente acredita que o Estado é um Estado laico, que a gente vive num Estado de direito, então a gente deveria seguir isso de uma maneira rigorosa, ou seja, a liberdade que as pessoas têm para poder seguir o seu caminhar espiritual, religioso, é algo que o governo não deveria poder interferir, e esse governo muitas vezes quer criar uma guerra religiosa, mas nós, mais de 70%, não queremos essa guerra religiosa. A gente quer viver em paz com nossos irmãos e irmãs nessa caminhada espiritual. Está linda a peça, tem várias pessoas que mandaram tudo voluntariamente, as pessoas começaram a mandar para mim, postar nas redes, etc. A gente juntou e ficou uma peça linda. Então amanhã todo mundo temos serviço aqui como grupo amanhã, que é fazer essa peça chegar em cada canto aí do Brasil. Terminando as notícias aqui de Brasil sobre a pandemia, 9 estados ainda tem mais de 80% das UTIs lotadas no Brasil. 9 estados têm mais de 80%. 4 estados têm mais de 90% das UTIs lotadas no Brasil. Então, a gente não passou ainda a crise. As pessoas devem tomar cuidado, porque o que de pior poderia acontecer para o país, que é o centro da pandemia no mundo agora, seria a gente acelerar nesse momento onde o mundo está se recompondo de maneira preocupada, mas ordenada, né? Então, que as pessoas tomem muito cuidado aqui. Eu não me importo se você votou no Bolsonaro, não sei o quê, a gente discute política e discute até calorosamente. Agora, em termos de vida, vamos todo mundo proteger. Ninguém pode querer a morte de ninguém, ninguém pode querer o sofrimento de ninguém pode querer o mal de ninguém quando a gente está falando de alguém próximo está correndo risco. Não adianta. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está assistindo aqui, se olhar a cena de alguém que perdeu um familiar querido, chorando ali, triste, do lado do outro, não vai perguntar em quem que ele votou. Não vai, entendeu? A primeira coisa que você vai sentir é aquela dor que te faz se conectar. E se a gente não tivesse essa capacidade de conexão, não seríamos humanos. É essa capacidade de conexão que nos faz viver em grupo, é isso que nos faz ser humanos, né? Nos faz criar esse bond, esse vínculo, né? Então, a gente fala mesmo, preocupem-se com o que está acontecendo e não deixe isso passar reto. Antes, sobre a questão das comunicações, eu esqueci de falar, Sakamoto, meio que vergonhoso para o Marcos Pontes também essa história, né? Aliás, esse governo está destruindo algumas reputações, né? Mas não quero tirar a culpa das pessoas, a responsabilidade das pessoas que aceitam fazer parte desse governo. Foi o que a gente viu acontecer
com a Regina Duarte, né? Destruiu uma carreira de décadas assim, porque, enfim, se expôs de uma maneira que não deveria a esse governo, né? E esse governo é um governo que ele é covarde mesmo, ele não está preocupado com as pessoas, é absolutamente um projeto de poder fanático, lunático, cruel, perverso, e o Marcos Pontes parece que vai ter esse mesmo fim, né? Era o cara que poderia entrar para a história aí como o primeiro astronauta brasileiro, o cara que viu a Terra de um jeito que nenhum de nós vimos até hoje, que desde o começo no governo ele já mostra que é um cara pouco importante, tanto é que eu sempre falava isso, um governo que muita gente fala que a Terra é plana, e tem o único brasileiro que viu a Terra de cima fazendo parte do governo, para tu ver como ele tinha pouca importância no governo. Se tivesse alguma importância, ninguém estava falando que a Terra era plana, se alguém ouvisse o Marcos Pontes. E agora, o Brasil, que está jogado às traças na questão de ciência e tecnologia, vai ser um caos isso, porque na volta da crise, o dólar muito alto, ciência e tecnologia são algo que, se você tiver que comprar e ser dolarizado, né, ou seja, o preço da ciência e tecnologia é em dólar, ou você desenvolve dentro do seu país. O Brasil não vai poder comprar, porque a gente vai sair com dólar muito alto e vai estar com a sua capacidade de desenvolver ciência e tecnologia internamente muito combalida por conta dessa crise que a gente passou. Agora ele já perdeu um pedaço do seu feudo ali e o seu cargo já está sendo disputado pelo Centrão com unhas e dentes. Então ele está correndo o risco aí de ser mais um que vai queimar a sua biografia nessa história. Queria passar, Léo, para você fazer as suas considerações finais, agradecer demais a sua participação, te pedir para continuar escrevendo essas matérias que ajudam pra caramba, porque aí a gente terceiriza um monte de coisa que a gente quer falar. A gente só precisa da forma. A gente contrata o Sakamoto todo dia para falar um monte de coisa que a gente quer falar e não sabe como. Então, muito obrigado por tudo isso, cara, e passo aí para você fazer suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite, né? Agradecer muitíssimo, parabenizar por todo o trabalho que o Eduardo vem fazendo de esclarecimento, de conscientização, de reflexão, não só durante a pandemia, mas antes. E acho que lembrar neste momento que, é claro que quem está assistindo a gente aqui já sabe disso, mas eu acho que é extremamente relevante levar adiante, fazer com que cada pessoa converse com seus amigos, né? Converse com seus familiares, converse com seus colegas da forma mais pacífica possível, no intuito de construir pontes, né? Eu acho que a gente aqui, todo mundo concorda com uma análise da sociedade, tem muita gente que discorda. A tendência, muitas vezes, né, e eu, ao longo de anos e anos, até escrevi um livro sobre isso, a tendência, muitas vezes, é a gente ficar irritado e querer sair de uma conversa, querer sair do grupo da família, querer sair de todo lugar, porque a gente fala assim, eu não aguento mais esse tipo de coisa. Só que é exatamente nesse ponto que a gente rompe as pontes e torna o diálogo que poderia garantir que as pessoas mudem de opinião, ou pelo menos que aceitem a diferença como parte da vida, né? Que o negócio se desfaz. Então a gente vive uma sociedade ultrapolarizada tão absurda, as pessoas, todo mundo tipo, atacando o outro, olhando para o outro, falando que o outro é representação do mal, que se a gente desencana de fazer esse diálogo, convencer que a pandemia existe, convencer que o coronavírus não é uma invenção doida chinesa simplesmente para acabar com a economia e convencer que é melhor parar agora e retomar depois de uma forma firme, se a gente desiste desse processo, a pandemia vence, né? Então eu só pedi para todo mundo, eu acho que ter paciência, ter paz de espírito, manter o diálogo agora e depois é fundamental para que a gente continue vivo. Obrigado. Beleza, meu irmão. Um abraço, um ótimo dia para todos vocês. Vi que aqui o pessoal da Ilha Grande, lá em Angra dos Reis, está nos observando. Aproveitem esse visual lindo aí da Ilha Grande. Vamos fazer o seguinte, não que a Ilha Grande fique igual o resto do mundo, desmatada, etc., que outras partes do mundo voltem a ficar como é esse paraíso que a gente tem aqui no Brasil. Um abraço para todo mundo. Valeu, Sakamoto. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Hein? Tchau, tchau.